Hi meninas, como é que vocês estão? Espero que bem. Espero que o processo de vocês esteja andando e, enfim. Uma leitora veio pedir pra mim, a Larissa Vale, para falar um pouco a respeito do inglês, de quando eu cheguei aqui, porque eu sempre falo que meu inglês é uma bosta. Mas hoje muito melhorado depois de quase 3 meses morando aqui. Apesar de às vezes ainda passar alguns perrengues. Tá muito melhor, eu consigo super entender tudo, assim. Tipo assim, tem algumas palavras que eu desconheço, mas quando a pessoa tá falando, pelo contexto da frase, eu consigo entender. Eu não consigo entender exatamente, mas eu consigo entender sobre o que está falando, se está falando coisas boas ou ruins sobre outra pessoa, enfim. Dá pra entender, peraí. Pronto, melhor. Bom, quando eu cheguei aqui no treinamento, foi complicado. Aliás, deixa eu começar do começo, que foi quando eu estava falando com as host families. Bom, os meus primeiros Skypes foram terríveis. Extremamente nervosa. Porque, além disso, o nervosismo vem junto e você simplesmente esquece tudo. Então, o que eu fazia? Eu colocava pequenos lembretes das coisas que eu mais usava nos Skypes, como as palavras que eu mais usava, como drive, como driver's license. E, assim, as coisas que a gente mais fala durante o processo, é que faz tanto tempo que eu fiz, que eu tive match, que eu não lembro direito quais eram as palavras, mas assim, as coisas que geralmente eles perguntam, por exemplo, o que você gosta de fazer. Então você, às vezes você tá falando, e tem aquela palavra que você esquece. Então eu sabia mais ou menos quais eram as palavras que eu costumava esquecer. Então eu fazia como se fosse um quadro, assim, com essas palavras. E durante o Skype eu colava do lado do meu notebook. E quando eu estava falando com eles, eu simplesmente olhava, batia o olho e já lembrava. Então isso me ajudou bastante. Porém, eu percebia que nos Skypes com as famílias que eu estava não interessada, meu inglês simplesmente fluía. Foi o caso dos dois matches que eu tive no mesmo dia, porque uma família não queria tanto e a outra eu queria muito. E a família que eu não queria tanto, eu falei tranquilamente, ela decidiu fechar comigo no segundo Skype que eu fiz com ela. Então, acho que o primeiro de tudo, assim, o que deixa os hosts mais confortáveis é sentir que você não tem medo de tentar falar. Porque quando você tá aqui, numa situação de emergência, você vai estar nervosa, então você vai ter que falar inglês, explicar a situação. Então, eu acho que, como você vai estar com as crianças, que são os bens mais preciosos deles, eu acho que é importante você se mostrar uma pessoa tranquila, né, durante o Skype, para poder passar segurança para essa família. Bom, no meu caso, eu fiz com essa família que eu tô agora, eu fiz acho que 3 ou 4 Skypes, mas foram muito agradáveis. Apesar do meu inglês não ser bom, eu tentava demonstrar que eu me sentia à vontade conversando com eles, que não era algo de outro mundo ou algo que me, como eu posso dizer, que me deixava nervosa. E sei lá por que parou de gravar. Então, mas o que eu fiz com a minha host family, que eu tava falando agora, foi o seguinte, como eu não tinha tanta segurança com o inglês, eu sabia, escrevendo eu era bem melhor, porque eu podia pensar, porque eu podia olhar no Google, porque eu podia pedir a opinião alheia. Então, o que eu fiz, que eu acho que foi decisivo pro meu match? Eu peguei e fiz como se fosse um documento falando sobre mim, especialmente para eles, porque eu li tudo no perfil deles, o que eles queriam no au pair. Como eles, a princípio, eles queriam que cozinhasse bem, que soubesse nadar, que tivesse experiência com newborn e algumas coisas assim. Então eu peguei esses pontos específicos que eles falavam na carta e no perfil deles que eles queriam e destaquei, coloquei lá eu nadando, coloquei eu cozinhando, né? Escrevi lá que. E eu escrevi, tipo, como se fosse me desculpando pelo meu inglês, que apesar do meu inglês não ser tão bom, eu era uma pessoa muito determinada, que eu estava disposta a aprender, que, enfim, falando coisas
positiva sobre mim, que apesar do meu inglês não ser tão bom, o que eu queria demonstrar é que eu estava disposta a cuidar dos filhos deles, a disposta a dar carinho pra eles. Eu acho que pra eles, no momento, é o mais importante, porque o inglês você não precisa saber, você tá vindo justamente pra aprender. Então, foi o que eu fiz. Eu tentei mostrar pra eles que o que eu queria, na verdade, era cuidar bem dos filhos deles, não falar o inglês perfeito, porque até então eu tava vindo pra aprender aqui. E coloquei o nome deles lá, e agradeci e tal. Tipo, uma coisa bem específica, bem especial pra eles, entendeu? Que eu acho que foi o decisivo, assim, que eu vi que a conversa meio que mudou. Ela passou a me tratar até melhor depois que eu fiz isso. Então, acho que ainda falei pra ela que até o dia que ela queria que eu embarcasse, que eu tive match em maio, mais ou menos. E ela queria para agosto, então eu ia ter 3 meses para estudar, provavelmente o inglês ia estar um nível melhor. E então aí eles decidiram fechar comigo, e teve todo aquele rolo que vocês já sabem, tô cansada de ouvir falar. Se vocês quiserem também eu posso pôr o link do rolo todo, ou enfim, vocês comentem que eu respondo com o link. E daí, beleza. Aí, esses 3 meses eu tentei estudar, mas é muito corridos. Depois que você tem o match, tem um monte de pequenas coisinhas pra resolver. Eu, no caso, eu trabalhava, banco, etc, etc. E acabei que não estudei muito e cheguei, acho que com o mesmo nível que eu tinha quando eu fiz os Skypes com a família. Então, quando eu cheguei no treinamento, aliás, quando eu cheguei no aeroporto, esquece. Esquece, não tem mais ninguém que fala português, só as meninas que viajaram com você. E eu fico realmente, no começo eu ficava realmente muito nervosa em ter que falar inglês. Bobeira, mas você precisa se comunicar, isso não é uma coisa de outro mundo, as pessoas aqui sabem que você não é daqui. Então, eu tento, às vezes eu falo assim, nossa, a pronúncia, a gente fica meio que até envergonhado de falar, mas quando você pronuncia corretamente, eles até arregalam o olho, porque o nosso sotaque, não sei, pra eles deve ser bem visível. Então, agora eu tô tentando falar com o menos sotaque possível, né? E quando eu cheguei no treinamento, esquece inglês, esquece português, tudo em inglês. Lá já chegou a menina, no caso a minha agência Cultural Care. Quando eu cheguei lá, eu cheguei de madrugada, eram 2 horas da manhã, eu acho. E ela simplesmente começou a explicar e falar super rápido onde eram os alojamentos, onde. E eu entendi meio por cima, mas fiquei meio boiando ao mesmo tempo. E a gente foi pros alojamentos, cheguei de madrugada, fiquei num quarto que só tinha meninas da Alemanha e. Outro país que fala alemão, mas eu não lembro qual era agora. E. Então, quer dizer, elas ficavam falando alemão entre elas e eu boiando, a única brasileira, mas a gente veio pra mesma cidade. Na Cultural Care eles colocam por localidade. As meninas que vão ficar no mesmo lugar ficam no mesmo quarto, nas mesmas cidades. E então eu tentava falar inglês com elas pra falar coisas bestas, como posso acender a luz? E a gente fica com vergonha, mas foi dando tudo certo. Nos treinamentos, nas aulas que a gente tem super entediantes, mas que ajudam bastante, fizeram me sentir mais confortável. E a cada dia que passava, eu sentia que meu inglês estava um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, até que no outro dia, no quinto dia eu já estava conversando, mesmo que eu não soubesse algumas palavras, eu já estava tentando conversar, mesmo tentando me fazer entender, né? E até cheguei a pensar que meu inglês não era tão ruim assim. Nossa, eu tô entendendo, tô conversando, mas por quê? O assunto entre au pair é sempre o mesmo, principalmente no treinamento de onde você veio, para onde você vai, quantas quilos você tem. Então eram sempre as mesmas perguntas e as mesmas respostas. Então eu cheguei a pensar que meu inglês não era tão ruim. Mas aí chegou o dia de viajar para casa da Host Family e ela foi me buscar no aeroporto, tarana, tarana. Quando eu entrei no carro e ela começou a me perguntar coisas, aí eu vi que meu inglês não era bom.
Aí eu tive certeza que meu inglês era péssimo, porque ela perguntou coisas simples como quanto tempo de voo, e eu tentava responder, mas sabe quando você não sabe exatamente se você tá falando certo ou se você tá falando errado, se a pessoa tá entendendo ou não. E nas primeiras, acho que no primeiro mês, eu ia falar nas primeiras semanas, mas acho que no primeiro mês a gente usava o Google Translation pra tudo, porque agora eles conseguem me explicar com outras palavras o que eles querem dizer, mas antes era muito difícil, eu simplesmente não entendia. Então eles pegavam o Google Translation lá no iPad e traduziam as palavras que eu não conseguia entender. Então, resumo de tudo isso. Qualquer pessoa, porque meu nível é péssimo, a Paola do Au Pair Neurótica tá aí pra comprovar. Se vocês quiserem perguntar pra ela. Eu acho que o nervosismo é o principal motivo de ter o inglês ruim. Eu acho que é o que ferra todo mundo no inglês é o nervosismo. O medo de falar errado faz a gente falar errado. Eu já percebi que quando eu bebo, quando eu saio assim de rolê com as meninas e os caras chegam pra falar com a gente e tal, eu consigo entender, eu consigo conversar porque eu bebi. Então, eu consigo me fazer por entender e eu não sei se eles estão sendo gentis, mas alguns deles já elogiaram, falaram que seu inglês não é tão bom, não é tão ruim. Eu conheço pessoas que têm o inglês muito pior. E, enfim, agora nossa, é outro nível. Agora eu consigo assistir TV quando eu cheguei eu não conseguia. Eu vou pra aula, eu consigo entender tudo que o professor fala. Então, o resumo de tudo isso, apesar do vídeo ser bem longo, é que se você tiver coragem de tentar falar, isso já vai te mostrar muita segurança e isso já vai te dar segurança pra falar mesmo. Você não precisa ter medo. Quanto mais segurança, quanto mais você se quisesse fazer por entender, mais você vai fazer. E é isso. Essa é a minha experiência com o inglês péssimo que eu cheguei aqui. Graças a Deus deu tudo certo. Agora eu vejo o quanto o Google Translation ferra com os nossos textos. Tem coisa assim absurda. O Google é péssimo. Não usem o Google. Não usem para textos inteiros. Usem para pequenas palavras que vocês não desconhecem. Que vocês desconhecem e tentem, se vocês não sabem, então com dúvida pergunta para quem sabe, porque o Google é um tiro no pé. Ele traduz errado mesmo. Eu não sei que dá para você entender o sentido, mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado novamente. Fazer vídeos tá sendo muito melhor para mim, porque eu falo muito e consigo falar tudo que eu quero falar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um beijo, meninas. Até o próximo.